O que acontece com José após ele interpretar os sonhos de Faraó é o que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo no nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveite, deixa seu joinha aí, seu likezinho para motivar o professor. Faça seu comentário, todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso projeto, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Antes de ir para a aula, eu tenho um recado para você. Aquela nossa super promoção continua, ou seja, todos os nossos cursos de teologia com material impresso estão com 50% de desconto. E todos os nossos cursos de teologia online estão com 70% de desconto. E você pode parcelar o seu investimento em até 6 vezes. Outro detalhe, é sem taxa de matrícula. Aproveite a oportunidade e venha estudar com a gente. Para efetuar a matrícula, o link está aí na descrição. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Se você está me vendo pela primeira vez, nós estamos estudando a Bíblia capítulo por capítulo. Começamos pelo primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, que é composto de 50 capítulos. Com esta aula, nós vamos concluir o estudo de 41 capítulos. Todas as aulas estão disponíveis aí no playlist Antigo Testamento, capítulo por capítulo. E os slides que eu apresento durante a aula, eles ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Eu aconselho você baixar este material, porque ajuda muito no aprendizado. Vamos para a divisão do capítulo 41. A primeira parte começa no primeiro versículo e vai até o versículo 37. Tema: José interpreta os sonhos de Faraó. A segunda parte começa no versículo 38 e vai até o versículo 57, que é o último versículo do capítulo 41. Tema: Faraó põe José como governador do Egito. Vamos ler o primeiro versículo do capítulo 41. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho, e eis que estava em pé junto ao rio Nilo. Estes 2 anos completos é uma referência dos últimos 2 anos que José passou na cadeia. Para confirmar isto, basta ler o contexto. Outro detalhe importante é que José foi vendido pelos seus irmãos para os midianitas ou ismaelitas quando ele tinha 17 anos de idade. E isto nós estudamos no capítulo 37, logo no primeiro versículo, na primeira parte. Observe, esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Portanto, se ele tinha 17 anos quando foi vendido pelos seus irmãos e tem 30 anos quando ele é apresentado para Faraó, 30 menos 17, 13. Dos 13 anos, nós podemos afirmar que pelo menos 2 anos ele passou na prisão. Foi o que lemos no primeiro versículo do capítulo 41. Portanto, 13 menos 2 restam 11. Agora, a pergunta é a seguinte: dos 11 anos, quantos anos José passou na casa de Potifar, servindo Potifar, e quantos anos ele passou na prisão? A Bíblia não traz esta resposta. Portanto, qualquer tentativa de chegar a este número é mera especulação. Agora, o que podemos afirmar com certeza é que ele passou 2 anos na prisão, que ele tinha 17 anos quando foi vendido pelos seus irmãos, e com 30 anos ele é apresentado para Faraó. Vamos verificar o nosso mapinha. Esta é a região que a família de José habitava,
e aqui o Egito, onde José ficou um período na casa de Potifar, um período na prisão, e a partir de agora ele deixa a prisão e é apresentado para Faraó. Vamos ler agora dos versículos 2 ao 4, onde está registrado o primeiro sonho que Faraó teve. Do rio subiam 7 vacas de boa aparência e gordas, e pastavam no meio dos juncos. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, de aparência feia e magras, e pararam junto às primeiras, na margem do rio. As vacas de aparência feia e magras engoliam as 7 vacas de boa aparência e gordas. Então Faraó acordou. Vamos ler os versículos 5 ao 7, onde está registrado o segundo sonho que Faraó teve. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas, cheias e boas. E após elas nasciam 7 espigas, mirradas e queimadas pelo vento leste. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então Faraó acordou. Tinha sido um sonho. Vamos ler os versículos de 8 a 9. Qual foi a atitude de Faraó depois que ele acordou? De manhã, ao despertar muito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios. Contou-lhes os seus sonhos, mas não havia ninguém que pudesse dar a interpretação. Então o copeiro-chefe disse a Faraó: hoje me lembro das minhas ofensas. Na continuação da leitura, nós vamos ver que o copeiro do Faraó relata o sonho que ele teve quando estava preso com José. Relata também o sonho do padeiro e tudo o que aconteceu. Isso nós estudamos no capítulo anterior. A aula está disponível aí no playlist. Se você perdeu, vale a pena conferir. Veja que José pediu para que o copeiro lembrasse dele, e já faz 2 anos que isso aconteceu, mas agora ele lembrou, contou tudo o que aconteceu para Faraó, e vamos ver a atitude de Faraó? Versículos de 14 a 16. Então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: tive um sonho e não há quem o interprete. Porém, ouvi falar a respeito de você que, quando ouve um sonho, é capaz de interpretá-lo. José respondeu: isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Continuando a leitura, nós vamos ver que Faraó repete os sonhos para José, e dos versículos 25 ao 32 nós temos a resposta, a interpretação dos sonhos que Faraó teve. Vamos ver o que José disse? Então José respondeu: o sonho de Faraó é apenas um. Deus revelou a Faraó o que ele vai fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias, que subiam após as primeiras, serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó. Deus manifestou a Faraó o que ele vai fazer. Eis que vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Depois virão 7 anos de fome. Toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra, por causa da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi repetido porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-la. Continuando a leitura até o versículo 37, nós vamos ver a atitude de Faraó.
E agora começa a segunda parte. Observe que vai do versículo 38 até o versículo 57, onde o tema é Faraó põe José como governador do Egito. Vamos ler os versículos 38 até o 41. Então Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isto a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá à sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a José: eis que eu o constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Percebeu como Deus opera, como Deus revela os seus mistérios? Entre as diversas formas de Deus falar com o ser humano, uma delas é por meio do sonho. Claro que a maioria dos sonhos faz parte da nossa química, da nossa natureza, mas existem sonhos que são verdadeiramente revelações de Deus. Isso nós encontramos no Antigo Testamento, no Novo Testamento e até hoje. É possível Deus nos revelar algo por meio do sonho. Claro que precisa ter discernimento. Não existe uma doutrina específica sobre o assunto. É uma coisa subjetiva, muito particular. Cada caso é um caso. Precisa ter muito cuidado, porque já surgiram até heresias, movimentos religiosos que os fundadores disseram que foram revelações dadas por Deus por meio de sonhos. Daí precisa ter muito cuidado, mas neste caso registrado nós não temos dúvidas que foi Deus que deu o sonho para Faraó e foi Deus que deu a interpretação para José. E José passa de prisioneiro, veja que ele estava na masmorra, para primeiro-ministro de Faraó. Olha que milagre foi operado na vida de José. Vamos ler os versículos 50 ao 52. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Ao primogênito, José chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. O segundo deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Agora, para concluir, vamos ler os versículos de 55 a 57. 57 é o último versículo. Quando toda a terra do Egito começou a sentir a fome, o povo clamou a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: vão falar com José e façam o que ele disser. Havendo, pois, fome sobre a terra, José abriu todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome aumentava na terra do Egito, e todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome aumentava em todo o mundo. Vamos agora recapitular a linha do tempo da vida de José? Observe, nasceu quando seu pai Jacó tinha 90 anos e seu avô Isaque 150 anos. Tinha 17 anos quando foi vendido para os ismaelitas, 28 anos quando interpretou os 2 sonhos na prisão e 30 anos quando saiu da prisão, quando ele foi apresentado para Faraó, quando ele interpretou os 2 sonhos de Faraó. Agora, durante a semana, você deve ler o capítulo inteirinho e se ficar alguma dúvida, por favor, coloque aí no comentário que eu terei o prazer de responder para você. E continue me ajudando na divulgação do nosso projeto, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Tô indo embora,
Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.